bem, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Estamos conversando com o escritor Pedro Martins. Ele até falou no bloco passado, mas a gente vai repetir aqui, né? O Instagram do Pedro é @PedroMartinsEscritor. E o e-mail que nós vamos deixar para você aqui, porque eu tenho certeza que você vai querer interagir com ele, é pedromartinsescritor@gmail.com. Nosso querido convidado, então, está com um projeto do livro Contos de um Jovem Careta, o mais claro dos montes. Antes de falar sobre essa mudança, né, no nome do livro, eu queria que você explicasse um pouquinho a temática do livro e o que levou você a escrever o Contos de um Jovem Careta. Então, vamos por partes aqui, né? Aham. Nós não somos Jason do Sexta-feira 13, não, mas nós vamos por partes, né? Vamos lá, então. Então, basicamente é o seguinte. Essa dinâmica de escrita minha, ela aflorou no sentido de querer escrever um livro chamado O Anfiteatro de um Sociopata, que é um livro que está pronto, que conta a história de um sociopata e tem vários insights que envolvem a dinâmica do egoísmo e tudo mais. Só que esse livro em si eu deixei ele arquivado por um tempo. Um dia eu vou publicá-lo, mas ele está arquivado. Mas percebendo toda essa dinâmica de escrita, eu comecei a ter várias ideias de narrativas. Aí eu comecei a pensar, eu não tenho potencialidade alguma para poder conseguir escrever um livro para toda ideia que eu tiver. Aí veio essa ideia de escrever contos, né? E em uma noite, né, que eu fiquei em devaneios aí, acordado até muito tarde, eu estava sozinho e a noite é muito solitária, né? Tava sem sono, com insônia e tudo mais. Aí eu canalizei toda a minha energia em desenvolver essas ideias dos contos, né? Aí eu comecei a ter várias ideias. Aí eu comecei a documentar essas ideias e na medida que o tempo foi passando, eu comecei a escrever esses contos. E quando eu me dei conta, eu já tinha vários contos, né? Eu já estou com em volta de 50 contos, né? Tem um pouco mais, mas eu tenho por volta de 50 contos. E meu planejamento é que o livro tenha 50 contos, né? Então, assim, o projeto não está finalizado, né? A gente ainda tem várias coisas para poder moldurar e tudo mais, mas tudo vai acontecer esse ano. E a temática desses contos, né? Você pegou assuntos do cotidiano, tem um tema específico, né? Você amplificou. Qual foi a temática dele? Então, como eu falei, a gente está indo por partes, o Nailan já alertou aqui em relação à temática, né? Vamos lá. A temática é o seguinte, inicialmente eu estava querendo trazer um olhar de sobriedade para as coisas, de criticar predisposições malignas como a desonestidade, criticar questões como a petulância, a arrogância, a própria questão da ganância e tudo mais, assim, coisas que são ruins, o egoísmo, criticar tudo isso. E associado a isso, mostrar o cotidiano com outros olhos, né? Porque muitas vezes a gente enxerga no cotidiano pobreza de detalhes, né? Só que se a gente pensar um pouco, muitas coisas que acontecem no nosso cotidiano, elas têm uma riqueza de detalhes assim, que a gente não consegue nem assim, catalogar, né? Verdade. Assim, a gente não tem essa percepção. E assim, a sinestesia é uma coisa que eu acredito muito, sinestesia. Eu sou uma pessoa que precisa muito da sinestesia. Então, essa própria questão do EAD, educação à distância, é muito dificultosa para mim porque eu não tenho aquele tato com o professor e tudo mais. Certo. Mas a sinestesia em relação a esse livro é justamente para poder tentar demonstrar essas vivências do cotidiano, sabe? Essas intensidades, essas nuances do que envolve os sentimentos e sensações, né? Então, assim, os contos, eles têm essa pegada. Obviamente, muitos deles têm uma pegada humorística, mas é sempre um humor mais sóbrio, não é aquele humor mais pesado, mas é um humor mais obsceno, é um humor mais sóbrio, sabe? Então, assim, tem toda essa pegada, né, de trazer... Pois é, e até em cima dessa questão do humor sóbrio, né? Nós tivemos uma modificação aí no tema escolhido para o livro. Anteriormente seria Contos de um Jovem Conservador e você fez a modificação para Jovem Careta. Conta pra gente como é que seria essa modificação. Não, vai ser um prazer. Então é o seguinte, eu estava aqui com uma reunião com o Dr. Danilo e o André Águia e eles pontuaram uma coisa, mas com muita veemência, assim, com muita certeza do que eles estavam falando. Várias outras pessoas me alertaram quanto ao uso do nome conservador no meu título, né? Só que a virada de chave só aconteceu com a reunião com o Danilo, que é uma pessoa assim extremamente interessante, e o André Águia, que já é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, que é um ótimo comunicador também. Aí eles falaram que eu não deveria usar esse nome conservador, porque polariza muito
associado a essa questão política turbulenta que o Brasil vive e tudo Verdade. mais. Então, assim, eu refleti em cima disso e realmente cheguei à conclusão de que eu poderia ser mal interpretado, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro. Muitas vezes o Bolsonaro se diz conservador, só que na realidade ele é uma pessoa reacionária, né? O conservadorismo em si, ele tem uma imagem manchada. Então, assim, eu também, como uma pessoa muito nova, é muito riscoso eu atribuir toda essa dinâmica de, eu sou conservador, sendo que eu posso mudar de ideia em algum momento, né? Não é verdade. Então, assim, tem várias coisas que me aguçaram esse interesse de mudar realmente esse nome, né? Porque se eu fosse pensar de forma assim, mais pragmática, eu colocar conservador no meu livro, poderia repelir as pessoas e não atrair. É verdade, né? O momento talvez não é mais apropriado, né? Sim, aí vem essa ideia do Águia. Aí vem essa ideia do Águia de colocar careta, né? Porque careta, porque eu não bebo, né? Não uso droga e tudo mais. Entendi. Então, assim, careta, eu gosto muito de tabaco, eu me identifico muito com tabaco. Certo. E muitas pessoas até falam assim, tabaco é coisa de careta. Entendi. Então talvez seja. Entrou, né? Entrou, Tá certo. beleza. Você Não se joga aceita careta. como careta, né? Aceito. Eu tenho muito orgulho, na verdade, entendeu? Por exemplo, de não usar drogas e tudo mais, porque eu já tive algumas experiências, experimentei e tudo mais, mas eu odeio, cara, assim, uma coisa muito medíocre, assim, Entendi. até amigos meus que usam, eu alerto eles quanto a isso e tudo mais, são coisas assim que não cumprem o sentido de agregar pra gente, né? É uma coisa assim que envolve toda uma dinâmica de vícios, e você querer alterar a realidade é tão bacana. Entendi. Então, assim... Não é esse caminho que você quer tomar. Não Não com é isso, certeza não é por aí. Não é por Tá aí. certo, então. Bom, voltando agora o livro. E aí? Bom, você teve um insight, passou a escrever seus contos, né? E agora, como é que seria transformar tudo isso num livro, num projeto? Aí que entra a questão, né? Esse projeto não envolve apenas a pessoa Pedro Martins, ele envolve várias outras pessoas, né? Então, assim, nós vamos ter aí várias coisas que vão suceder essa dinâmica de escrita, né? Então, por exemplo, nós vamos realizar um evento, né, chamado O Mais Claro dos Montes, Encontros, que vai acontecer na Fazenda Pradinho, em cima de uma montanha. Mas lá não tem energia elétrica, lá não tem nada. Nós vamos levar tudo para lá. Porque a ideia é justamente essa de ser o mais claro dos montes, de ser um projeto que tem seu escopo artístico de se esforçar para poder mostrar o que a gente acredita, entendeu? Entendi. Então, assim, existem várias pessoas que compõem esse projeto, não é apenas eu. Vão ter apresentações musicais de diversos amigos meus, tem toda a dinâmica do marketing que está sendo realizada pela Impulse Marketing, que é uma empresa que está me auxiliando muito. Certo. Então, assim, é um projeto que envolve várias pessoas, né? Então, assim, transformar esses contos em um livro não é um processo que envolve só procurar uma editora E falar, né? Vai pronto, publicar. vou lançar o livro. Tem todo um bastidor que é interessante, né? Por isso que eu recomendo vocês a seguirem a gente no Instagram, porque lá vocês vão poder verificar toda essa dinâmica que envolve o crescimento desse projeto, né? O desenvolvimento desse projeto. Inclusive, nós estamos planejando gravar um documentário, né? Para poder vincular toda essa dinâmica dos contos, né? Claro, né? Porque daí o pessoal vai entender bem de perto, ali dentro do making off, como é que foi toda a realização. Exatamente, né? exatamente. Só para repetir, Instagram, @Pedro Martins Escritor, né? Porque essa interação do pessoal no Instagram é interessante, né, Pedro? Com certeza. Justamente para saber o andamento do projeto, a dinâmica, Sim, né? Inclusive eu tenho vários feedbacks de pessoas, né? E eu até gosto muito quando as pessoas interagem comigo no Instagram, porque muitas vezes tem críticas construtivas, muitas vezes tem, por exemplo, uma legenda que eu escrevi com errinho de português aqui, eu li, alguém já me alerta, aqui você escreveu errado. É porque a gente tem muitas coisas para fazer o dia inteiro, né? Aí a gente acaba esquecendo ali, ou sendo um pouco desleixado, mas o intuito é fazer um projeto de excelência, né? Esse é o intuito. Ah, tá certo, então. Olha só, veja bem, já dentro dessa dinâmica aí, né, já dentro dessa dinâmica do livro, né, um dos contos é chamado de A Rotina Perfeita. A gente podemos, né, até ler para o pessoal aqui. Que isso, faço questão. Então, tá. E inclusive, eu só enchi um pouco da bola do Nerlan aqui, Oh. eu escrevo, mas eu sou um péssimo comunicador. Vocês assistindo aí, vocês podem até perceber o tanto que eu sou um pouco desleixado com as palavras e tal. Mas o Nerlan é um ótimo comunicador e os contos na voz dele, que inclusive muitos deles vão estar com a voz do Nerlan, que a gente já fez uma parceria aí. Bacana. Enriquecem o projeto, pode ter Bacana, certeza. agradeço essa parte aí, né? Mas então, o conto A Rotina Perfeita
é, diz da seguinte forma: cansado de não conseguir fazer nada que precisava, o jovem Ítalo decidiu perguntar aos amigos o que faziam para ter um dia mais produtivo. Logo, quando perguntou, escutou as respostas: faça exercícios físicos, tome um bom café, programe o seu dia, beba água, descanse bem. Dessa forma, ele pensou: talvez essas dicas vão me ajudar. E dessa forma, ele começou o seu dia. Costumava acordar tarde, mas decidiu acordar cedo e logo quando se levantou, saiu para correr na avenida. Passaram-se poucos minutos e sofreu com uma cãibra. Tropeçou em uma pedra e machucou. Voltou andando para sua casa. Chegando lá, com a perna toda ralada e o braço direito machucado, decidiu partir para a nova dica. Tomaria um bom café, fez uma garrafa inteira de tal especiaria e bebeu tudo de uma vez. Depois mesclou com goles robustos de água, fazendo surgir uma intensa vontade de defecar. E ficou no seu trono sentindo-se um rei, achando que estava trilhando os bosques da eficiência. Levantou-se disposto e disse para si mesmo: agora vai dar certo. Em questão de poucos segundos, estava extremamente agitado por conta da cafeína e mal podia se contar até 10 sem perder sua atenção. Decidiu migrar para a próxima dica. Começou a programar o seu dia. Aí, abriu o Excel, o Word e começou a programar o que faria no dia. Ficou entusiasmado com essa atitude e mal percebeu que já estava na hora do almoço. O dia já estava na metade e nada tinha sido produtivo. Então, decidiu que beberia muita água. E assim começou. Pegou uma garrafa de 1,5 litro e a bebeu em poucos minutos. E começou a tentar cumprir a meta que criou para o dia. Mas logo teve de parar para urinar minutos depois. E continuou a beber água. Afinal, assim poderia ser produtivo. Mas não conseguiu ficar meia hora em frente às suas tarefas sem se levantar para ir ao banheiro. Vendo que nada tinha dado certo, estava exausto, machucado, ansioso e por isso passaria para a próxima etapa. Descansaria. Então deita em uma rede e acaba cochilando. Quando chegou à noite, percebeu que não tinha sido nada produtivo e a partir de então nunca mais escutaria a dica de ninguém. Um pobre bobo, o tal do Ítalo. É interessante, viu? É interessante porque mostra pra gente que muitas vezes nós somos influenciados, né, pelas opiniões alheias, né? E no fim a gente não chega a lugar nenhum quando vai tentar cumprir todas, né, Pedro? Sim, sim, porque de certa forma a rotina que você estabelece para si mesmo, ela envolve muito mais a dinâmica do seu ser como indivíduo do que o que as outras pessoas fazem. Verdade. Então assim, você não pode achar que o que as pessoas fazem tem que ser necessariamente o que você deve fazer. Então você tem que se estudar, né? É uma tarefa assim essencial. Você tem que se conhecer. E através disso você vai conseguir, por meio disso, né, você vai conseguir conquistar cada vez mais. Você vai conseguir ter uma rotina perfeita. E esse texto ele tenta ilustrar justamente isso, né? Que muitas pessoas elas caem no erro de acreditar nas outras pessoas. Só que na realidade você tem que escutar tudo, mas você tem que filtrar o que é mais necessário para você. E também não ser tão exagerado, né? Igual o rapaz aí. Ele tomou uma garrafa de café, bebeu 1,5 litro de água em poucos minutos. É verdade. Então, assim, dormiu na rede no meio da tarde, como se isso fosse trazer eficiência para ele. Então, assim, ele entendeu completamente errado tudo que foi as dicas que foram dadas para ele, né? Ele interpretou tudo da forma errada. É verdade, né? Levou ao pé da letra, né? E no final das contas, muita gente vai se identificar com a rotina perfeita. Com certeza, Com certeza. Eu mesmo me identifico. Eu já passei por vários problemas que envolvem tudo isso aí. Tá certo, então. Muito bem, né? Nós vamos para um breve intervalo, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o evento. Até você começou a falar um pouco sobre ele, né? Vamos falar sobre o evento que vai acontecer. Está programado para o dia 17 de julho. E o evento bem atrelado, né, à questão do livro Contos de um Jovem Careta, né? O evento O Mais Claro dos Montes.